Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou falar de um diálogo que eu tive com um colega, inclusive ele é youtuber também, o Paulo Souza Júnior, do Zona Profunda, e sobre questões relevantes da década de 60, né? Como, por exemplo, a guerrilha, figuras como Che Guevara, e o grande norte dessa questão de tudo é saber se Che foi um psicopata, ou um santo, ou um demônio. É como eu estava falando para ele, que o Che Guevara, como muitos, partiram do princípio que a única solução para o mundo naquela época era a Revolução Armada. Inclusive, alguns dos grandes homens, pessoas notáveis de hoje, fizeram parte da guerrilha, tipo o ex-presidente do Uruguai, que eu coloquei um vídeo hoje, segunda-feira, falando sobre ele. Ele foi um guerrilheiro tupamaro. Contudo, quando ele se tornou governo, ele fez um governo de centro-esquerda, admirável inclusive pela direita, para vocês terem uma ideia. Porque naquele tempo a efervescência, o radicalismo era uma realidade, tanto por parte da direita como por parte da esquerda. Por exemplo, pensar em fazer guerrilha hoje em dia só se fosse em último caso, por exemplo, quando as instituições não tiver mais como ser sustentada, o povo tem que se revoltar e tomar o poder na marra. É uma coisa, mas, por exemplo, eram tempos de Guerra Fria. Muitas pessoas foram iludidas por homens como Fidel Castro, como Mao Tse-tung, como Joseph Stalin e muitos outros. A esquerda passa a desiludir com o marxismo ortodoxo, com homens como Trotsky. O próprio Che Guevara, em alguns escritos, ele se demonstra uma desilusão com o modelo soviético, principalmente quando ele visita Praga, a própria União Soviética, o que ele vê as mesmas desigualdades sociais presentes no Império Capitalista, o mesmo desejo imperialista da União Soviética e dos Estados Unidos. Tanto é que há uma tese de conspiração, que isso eu ainda vou estudar, que a sua eliminação, vamos dizer assim, foi uma teoria da conspiração entre CIA e KGB para eliminar um inimigo em comum, Che Guevara. E nessa tese, o Fidel Castro estava sabendo que o seu amigo de revolução iria morrer em selvas bolivianas. E mesmo assim se calou por questões de Estado. Há questões também sobre o desaparecimento de Camilo Cienfuegos, que deve ser mais estudado nesse contexto. E hoje em dia é público e notório que sem um mínimo de capitalismo, pelo menos o mínimo para poder diversificar a economia, um país não sobrevive. Não é à toa, por exemplo, que a China abriu sua economia, a própria Cuba está abrindo sua economia por turismo, o Vietnã e alguns outros de tendências socializantes, né? No caso é só esses
porque a Coreia do Norte é um regime fechado, é o regime mais de ultra-esquerda, com o maior radicalismo esquerdista que tem, né, no planeta atualmente. Nesse sentido, galera, que eu digo, a década de 60 deve ser analisada conforme o meio daquela época, onde havia uma efervescência radical de ambos os lados, tanto de direita como de esquerda. E, e, e pessoas podem mudar, sim, de opinião, sem necessariamente deixar de, por exemplo, de ser marxista, mas ter uma visão mais moderada do marxismo, ou deixar de ser ultra-direita e passar a defender um modelo moderado de direita. Por isso que eu acho errado chamar, por exemplo, centro-direita e centro-esquerda. Esses grupos essencialmente são de direita e de esquerda, só que, ao contrário dos radicais, eles são a favor de dialogar. É isso. Espero que todos assistam até o final. Dê um joinha, dê joinha. Inscreva-se no meu canal e falou!